Bom dia, Brasil, bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando, a sua quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, segunda-feira de cinzas de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo. E eu sou o Telo. E hoje nós vamos começar no Manicômio Brasil direto e reto. A primeira notícia é boa, na verdade. Existe um projeto que vai começar a tramitar na Assembleia Legislativa do Distrito Federal, certo? Para garantir mais espaço a pessoas autodeclaradas trans e travestis no mercado de trabalho, certo? A primeira medida desse projeto de lei é que, na verdade, estabeleça-se uma reserva, certo? Dentro de concursos públicos, ou seja, na função pública, para que 5% do quadro de funcionários seja composto por pessoas trans e travestis. Se esse projeto for para frente, ele vai ser absolutamente inédito no Brasil desse tipo e pode inspirar aí ações até a nível municipal, inclusive, em outros lugares do Brasil. Obviamente, o autor desse projeto de lei é o Fábio Félix, do PSOL, que vem sendo aí, desde que foi eleito, o grande representante LGBT na Assembleia Legislativa do Distrito Federal. E de acordo com coisas que, inclusive, nós já noticiamos aqui, aparentemente ele trabalha pra caralho nesse lance de escrever projetos de leis pra comunidade. Eu acho que essa é o quê? A quarta ou a quinta que nós estamos a noticiar aqui? Nossa, acho que por aí. Enfim, absolutamente incrível. Ele tem apoio, obviamente, de organizações LGBT do Distrito Federal, incluindo o braço da ANTRA na capital do Brasil. Esperamos então que esse projeto de lei tramite com sucesso no Distrito Federal e que realmente inspire outros projetos similares a nível federal, talvez um dia, quem sabe? Dá pra ter esperança às vezes, né? Exato. Não é sempre, mas de vez em quando dá. Dizem que sonhar é de graça, mas Pois com é. $1 a R$5 não tá sendo. Não tá sendo fácil, não é verdade? Mas, ô Cairo, é só tirar a Dilma, que aí abaixa o dólar, não? Claro, a gente só precisa achar a Dilma de onde ela tá e tirar ela de lá. É, precisa mover ela de vários lugares. Né? Cada vez que isso acontecer, a gente tira a Dilma de onde ela estiver. Eu acho que isso vai resolver. Em Exato. algum momento isso vai resolver. Ainda no âmbito... Ainda no âmbito das leis, vamos para o Rio de Janeiro falar sobre mais uma lei estadual. No dia 21 de fevereiro, o Wilson Witzel, que é o atual governador do Rio de Janeiro, que tem um filho homem trans, inclusive, né, o Eric Witzel, ele regulamentou uma lei que pune administrativamente estabelecimentos comerciais, públicos, entidades, fundações e outros tipos de entes privados, caso discriminem ou pratiquem qualquer tipo de ação discriminatória ou preconceituosa em função de orientação sexual, identidade de gênero e sexo. Porém, contudo, todavia, porque estamos a falar de Wilson Witzel, a pessoa que mandou as forças de segurança pública na Bienal do Livro do Rio de Janeiro para retirar uma revista em quadrinhos que tinha um beijo gay. Exato, e a pessoa que comemorou quando policiais atiraram em pessoas que estavam sequestrando um ônibus, né? Esse ser humano mesmo que a gente tá falando. 3 dias depois, ele voltou atrás, depois de muita pressão e muito barulho interno, no caso feito por políticos e pessoas ligadas aos setores evangélicos, não é, do Rio de Janeiro, principalmente a bancada evangélica do Rio de Janeiro e também a bancada evangélica da Câmara Federal. Ele voltou atrás e alegou que o texto que foi publicado no Diário Oficial, quando da regulamentação, estava com erros. Estou a fazer aspas no ar nesse momento. Ele ainda fez questão de acrescentar que o texto vai ser republicado com alterações. Aí nós nos perguntamos aqui, mas se um texto é publicado com erros, normalmente ele é republicado com correções, não alterações, né? Pois é. Enfim, vamos esperar então até o momento, até o fechamento dessa edição. Não houve ainda a republicação do texto da lei no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Estaremos a acompanhar com certeza esse caso para saber se, afinal de contas, o Rio de Janeiro vai ter uma lei anti-homofobia do ponto de vista administrativo ou não. Inclusive, essa lei, ela é similar, se não igual, né? A lei que já existe no estado de São Paulo há muito tempo já, nesse sentido de punição administrativa. Sim. Olha, sendo bem pessimista aqui, desculpa galera que tá ouvindo, mas eu acho que não vai rolar. Porque assim, das duas uma, ou ele vai mudar o texto
e vai deixar isso extremamente aberto, vago e amplo, ou seja, vai ser a mesma coisa como se não tivesse. Ou ele não vai mudar o texto, vai realmente só fazer correções, mas aí as pessoas vão ter que votar e não vai passar. Pois, eu não sei exatamente qual seria vamos dizer assim, o trâmite administrativo, se ele poderia simplesmente nunca mais republicar o texto da regulamentação e ficar por isso mesmo, certo? Ou seja, no fim das contas, ele não assinar a lei. Ou se ele é obrigado a republicar e ele vai ter que fazer um tipo de malabarismo linguístico ou discursivo, ou o que seja. Considerando que ainda tem que ir para a votação, e essas pessoas não são pessoas que gostam muito de trabalhar, eu acho que ele pode simplesmente não republicar. Porque, assim, teoricamente não é como se fosse uma coisa que tivesse sido votado, e aí, tipo, votamos e aprovamos com ressalva. Aí ele teria que consertar as ressalvas e trazer novamente. Mas como ainda não foi votado, é uma coisa que ia ser votada, eu acho que pode morrer aí, viu? Desculpa. Muito bem. Eu realmente não saberia os pormenores, mas eu, considerando os seus argumentos e tudo que nós sabemos sobre o poderio dos evangélicos e milicianos no Rio de Janeiro, é capaz mesmo disso realmente não acontecer. Então, ouvintes cariocas, fiquem atentos a tudo isso e se tiverem informações, por favor, mandem para nós, tá bem? Exato. Porque esse é um caso que queremos acompanhar de perto, porque é uma coisa meio inédita, né? Esse acontecimento. E voltando um pouco para Brasília, talvez, não sei se isso é realmente em Brasília. Enfim, em alguma latrina, né, da capital federal, considerando o tema que vamos tratar agora, que é o seguinte: no último dia 25 de fevereiro, ou seja, terça-feira de carnaval, pleníssima terça-feira de carnaval. Então foi uma latrina do Guarujá, que a família Bosta passou o carnaval no Guarujá. Por que eu sei isso? Não sei. Que tristeza pro povo do Guarujá, gente. Pois é. Um beijo pro pessoal do Guarujá que teve que conviver com isso durante o carnaval ainda por cima, muito bem. Vazaram prints de mensagens enviadas do WhatsApp pessoal de Jair Bolsonaro, em que ele convoca, através de um vídeo, as pessoas a comparecerem a um ato marcado para o dia 15 de março, em favor do governo e pautas que incluem um teor aí anti-Congresso e anti-STF. Eu não sou nenhum especialista no assunto, obviamente, mas até onde eu sei, isso se chama quebra dos 3 poderes, segundo a nossa Constituição. Pois é. Isso se chama muitas coisas. Do mesmo jeito que o Congresso precisa fazer todo um processo ritual para tirar um presidente, do mesmo jeito que o Supremo Tribunal Federal não pode tirar um presidente da cadeira, e do mesmo jeito que um presidente não pode simplesmente dissolver ou cancelar o Congresso e dissolver ou cancelar o STF, nós temos esse princípio constitucional dos 3 poderes, em que os 3 poderes têm que se manter e se respeitar entre si. Para quem não lembra, a última vez que isso foi desrespeitado foi na década de 60, em que houve um golpe militar no Brasil. Exato. O que iniciou a também conhecida como ditadura. Exatamente. Lembra aquela que vocês falaram que o PT queria implantar? Então, essa mesmo. As 5, que um dos filhos do Bolsonaro gosta tanto de citar e fazer piada, sabe? Exato. É disso que a gente estava falando no caso. Obviamente que isso teve uma repercussão internacional, inclusive, ao ponto de vários articulistas ao redor do mundo simplesmente falarem o que de fato é o caso. Isso é uma indicação de golpe apoiada pelo próprio presidente, e ele está usando, assim como os militares fizeram também na década de 60, não vamos esquecer, porque isso também aconteceu, com a conivência da grande imprensa na época, que é convocar o povo em nome de si próprio, em nome de sua defesa ou da defesa da instituição que ele representa, seja os militares, seja o que seja, ou milicianos no caso, para que eles defendam, porque ele está sendo atacado, está sendo sabotado e o país corre um risco porque Bolsonaro corre um risco. É basicamente esse o texto. Inclusive, se vocês procurarem no Google todas as reportagens históricas que culminaram na tal da Marcha por Deus e pela Família, não é, na década de 60, que foi o arcabouço de apoio popular, entre aspas, que os militares precisavam para fazer um golpe e chamar de revolução, porque eles tinham, afinal, o apoio do povo, né? Afinal de contas. É basicamente isso que Bolsonaro está a fazer neste momento. Ele abertamente convocou do seu WhatsApp pessoal. Eu vou repetir isso porque tudo isso é tão surreal. Tudo isso é tão surreal que eu preciso repetir para me convencer de que isso realmente
deixasse passar. O WhatsApp pessoal, um vídeo em que ele convoca as pessoas a uma manifestação anti-Congresso e anti-STF. E tem mais. No conteúdo do vídeo, ele se coloca como... E é um vídeo editado, tá, gente? É um vídeo produzido. Não é o Bolsonaro segurando a câmera da selfie. Não é um falando, stories. É um vídeo editado e produzido em que ele é colocado como um mártir, porque ele arriscou a vida dele para salvar o país. E aí mostra imagens dele levando a facada no bucho. Até quando? Um momento de silêncio para esse elemento discursivo do vídeo, esse elemento narrativo. E é basicamente isso, ele dizendo que então agora o povo deve a ele a defesa que ele merece, porque ele arriscou a vida dele em nome do país. E então o vídeo faz referência tanto a Bolsonaro quanto ao general Heleno, através das suas patentes militares. Ele não é referido como presidente no vídeo, ele é referido como capitão Bolsonaro. Enfim, obviamente que isso deu ruim. E agora, tanto o Congresso quanto o STF estão tentando se movimentar para ver o que é que pode ser feito em relação a isso. No caso, segundo os próprios deputados, inclusive Rodrigo Maia, que se pronunciou sobre o assunto para surpresa do Brasil, basicamente. Olha só. É porque o dele tá na reta agora. Inclusive, ele virou um alvo pessoal do Jair Bolsonaro nos últimos meses, porque ele não quer associar, basicamente, a imagem do Congresso, nem dele próprio, nem do partido dele, que é o Democratas, certo? Ao Jair Bolsonaro, no momento em que Jair Bolsonaro está virando cada vez uma figura muito, 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 muito divisora no Brasil, e a repercussão internacional das merdas que ele fala se amplifica a cada dia. Ou seja, é o que o Telo disse. Rodrigo Maia viu que o dele está na reta e está tentando, dar aquele 2 passinhos pro lado. 2 passinhos pro lado. 2 passinhos pro lado de Jair Bolsonaro. Por causa disso, o Jair Bolsonaro, que é, enfim, quem ele é, está tendo o Rodrigo Maia como alvo e usando por extensão, por metonímia, o Congresso inteiro. Basicamente porque o Congresso está começando a lhe atrapalhar, no caso. Isso, obviamente, configura uma espécie de tentativa de golpe, novamente. Pode ser um crime tanto de responsabilidade quanto um crime de decoro da função de presidente da República, quanto pode ser levado a maiores consequências e realmente ser considerado uma tentativa de golpe. Uhum. E se isso realmente acontecer, vai ser o segundo golpe que o Brasil sofre em o quê? Menos de 10 anos, né? É isso mesmo. Basicamente. Foi em 2016. Sim. Pois, ainda nada foi feito. Bolsonaro, obviamente, já veio a público dizer que não, esse vídeo foi feito por uns apoiadores meus ainda em 2015, porque eu estava sendo muito atacado no Rio de Janeiro enquanto deputado, mas tem a referência à facada que você sofreu durante a campanha das eleições. Como assim esse vídeo foi feito em 2015? E como você explica que isso foi enviado do seu WhatsApp pessoal? E ele disse que era tudo fake news, basicamente. Claro. Ainda não temos a conclusão desse caso. Já temos textos, pelo que acompanhamos aí durante a semana, não é? Principalmente de alas mais ligadas ao PSOL, ao PT, ao PCB, ao PCdoB. Textos para que seja iniciado de fato um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. A grande surpresa é que alguns partidos de centro e de centro-direita também estão indicando que vão sim apoiar algum tipo de processo de impeachment contra Bolsonaro, somente se o processo de impeachment tiver um bom embasamento para que corra tudo muito mais rápido do que, por exemplo, aconteceu com a Dilma, certo? Uhum. Já que o crime da Dilma, entre muitas aspas, porque não foi um crime, foi totalmente inventado, totalmente armado, e 2 dias depois que a Dilma foi deposta, supostamente o que ela cometeu, que foram as tais das pedaladas fiscais, foi legalizado pela mesma Câmara Federal, que tirou ela do poder. Vamos estar então a acompanhar. Já tem gente apostando que esse ano não terão eleições, na verdade. Eu tô achando isso mais próximo de acontecer do que eu achava antes, principalmente dessa questão. E nós estaremos acompanhando também para saber se realmente vai acontecer o tal do ato no dia 15 de março. Porque atos, né, de resposta a esse também já estão a ser organizados aí ao redor do Brasil. E esse foi o Manicômio Brasil de hoje. O mais incrível que pareça, não está pesado apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Agora a gente vai para a nossa coluna de notícias internacionais e a gente começa lá na Europa, que na Croácia, nos festejos de carnaval agora desse ano, né, foi queimado um boneco de 2 homens gays com um bebê.
que acontece é o seguinte, teve um veredito na Câmara do país que permitiu a que casais homossexuais, né, casais do mesmo sexo, pudessem adotar crianças. E é um costume do carnaval lá da Croácia que as pessoas façam tipo um boneco de Judas, sabe? E queimem ele em praça pública. Normalmente, o que acontece é sempre um político, que as pessoas não gostam muito do país, que é levado, carregado pelas ruas numa procissão, junto com crianças, com senhorinhas, e aí chega num ponto da procissão, ele é queimado. E o que aconteceu esse ano foi que esse boneco tinha sim um político, ali na efígie, que era o Nenad Stasic, que é o deputado social-democrata responsável pela campanha dessa legalização da adoção por casais do mesmo sexo. Só que ele era o rosto do bebê carregado pelo casal gay que estava se beijando. E aí rolou aquela procissão, igual todo ano, com crianças, com senhorinhas, todo mundo naquela felicidade. E depois botaram fogo no boneco. Gente, que assustador. É bem assustador, principalmente com o fato de que tem crianças do lado, assim. De acordo com o grupo, né, que organizou essa manifestação, eles chamaram essa lei da adoção de uma cultura da morte, entre muitas aspas, e anunciaram que eles iriam incendiar esta família grotesca, porque é algo anormal para nós. Eles ainda reiteraram que, abre aspas, continuamos conservadores e mantemos a tradição. Dê uma criança à sua mãe, como diz o ditado. Achamos que é a coisa certa. É. Gente. Pois é. Na Europa, Uau. que dizem que é muito avançada. Mas tudo bem. A Europa tá anos à frente. Cairo, por exemplo, pro Cairo, nesse momento, já é meio-dia. É só as horas à frente mesmo. E voltando à América, que é muito mais atrasada, né? Nos Estados Unidos pode acontecer de eleitores trans não poderem votar esse ano nas eleições para presidente. Olha que maravilhoso. Olha só que bacana. O que acontece é que cerca de 378 mil eleitores norte-americanos que podem votar, né, que são elegíveis, estão na idade, atendem todos os requisitos, porém são trans e ainda não conseguiram uma ratificação nas suas carteiras de motorista ou documento com foto, né, de cada um dos estados. Como aproximadamente essa quantidade que eu falei, 378 mil eleitores, não cumpriram essas coisinhas aí, pode ser que eles não votem. Porque o que acontece é, 35 dos 50 estados dos Estados Unidos exigem que os eleitores mostrem a identificação deles para poder votar, para poder impedir fraude, todas essas coisas. Porém, dessas pessoas todas que a gente falou, desses 378 mil, 260 mil vivem nesses 35 estados que pedem a documentação. Então, a regra é, a pessoa vai chegar lá para votar. Se a foto dela, o nome que está na identidade, não bater com o que a pessoa está vendo, a pessoa pode simplesmente ser impedida de votar. Os apoiadores, né, dessa lei da identificação dizem que ela tem por objetivo combater a fraude, porém, os defensores de direitos das pessoas transexuais afirmam que as restrições afetam desproporcionalmente os eleitores pobres e minoritários, né, porque a gente sabe que nos Estados Unidos tem essa questão. Como o voto lá não é obrigatório, simplesmente a pessoa se registra para poder votar e depois no dia ela vai lá e vota, existem táticas que são usadas ano após ano para poder impedir que certas pessoas votem. Inclusive, a gente sempre fala aqui do Pode Explicar América. A Júlia fez um episódio maravilhoso sobre gerrymandering. Ai, é incrível o episódio e gerrymandering é um negócio bizarro, gente. Bizarro. Que é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, que é toda eleição, eles vão lá e reagrupam o que são os tal dos distritos. E aí eles podem organizar, por exemplo, para fazer com que, curiosamente, os bairros que têm maior concentração de pessoas negras, de pessoas latinas, fiquem todos juntos, formando um desenho que não faz o menor sentido. Porém, eles juntam todo mundo numa coisa só, e em compensação, os blocos que eles sabem que tem votos que interessam a eles, eles dividem em vários pequenos seções, que é tipo 3 quarteirões juntos, sabe? Do tipo, para poder ter mais votos. Porque, lembrando, na eleição dos Estados Unidos, o que vale são os votos dos distritos que vão para os delegados e etc. Aquela complicação toda. Enfim,
mais uma forma de impedir que as pessoas que estão, obviamente, contra os republicanos nessa eleição vote. Então, fica aí essa bosta de notícia. Já não basta o fato dos Estados Unidos ter aquelas leis ridículas que pessoas que já foram presidiárias em alguns estados não podem nunca mais votar na vida. Sim, e tem coisas do tipo, sei lá, por exemplo, principalmente naquela costa leste-norte ali, né, nordeste dos Estados Unidos, que tem muita ilhazinha, tem muitas populações mais pobres e populações de imigrantes, que são legais, mas são imigrantes, que moram fora do continente, assim, moram na ilha. Sim. E aí, é difícil você ir e voltar, é só tipo um ferry boat que faz esse caminho 2 vezes ao dia. E aí, eles vão lá e colocam o lugar onde vai ser feita a votação no continente. E as pessoas não conseguem ir. Porém, algumas pessoas, que obviamente não são pessoas pobres, têm barcos que elas podem simplesmente atravessar. Então esse tipo de coisa é, infelizmente, muito comum lá. Então vamos ver o que vai dar isso aí. E agora, continuando na América, mas na parte de entretenimento, mais uma notícia decepcionante. Olha só. Olha só. A série baseada no livro e filme, no caso, Love, Simon, que estrearia no Disney Plus, o serviço de streaming da Disney, né? De todo o universo Disney, incluindo tudo que a Disney comprou aí nos últimos 20 anos, todas as outras empresas. Na verdade, não vai mais estrear no Disney+. A série, que na verdade se chama Love, Victor, porque o protagonista vai ser um outro personagem que estuda na mesma escola do Simon, e o Simon vai ser o narrador e mentor desse personagem na história. O que indica que a série vai ser, na verdade, uma sequência do filme, né? Que foi lançado em 2018 e não necessariamente um remake ou uma adaptação. Na verdade, vai estrear no Hulu. Mas por quê? Vocês me perguntam. Porque, segundo a diretoria executiva de programação do Disney Plus, eles consideraram que o conteúdo da série não é family friendly, ou seja, não é amigável para a família suficiente para estar no catálogo do Disney Plus. Por que será que uma série sobre adolescentes não é family friendly? Esse anúncio ganha tanta repercussão e tanto backlash, porque obviamente as pessoas estão acusando a Disney de uma atitude homofóbica, porque como assim, só porque tem conteúdo LGBT ele não é family friendly, não é amigável pra família assistir, que até Lizzie McGuire herself, Olha só. ou seja, Hilary Duff, postou nas suas redes sociais um comentáriozinho assim meio irônico e sarcástico sobre essa mudança, em que ela diz basicamente assim: estou muito triste porque Love não vai estrear mais no Disney, mas por questões de amicabilidade para público familiar. Isso me lembra de uma situação que eu vivi, 3 pontos. Para quem não lembra, depois que Hilary Duff saiu das garras da Disney, a própria Disney começou a sabotar os outros projetos da Bonita, principalmente quando ela começou a fazer filmes de temática mais adulta, vamos dizer assim, e principalmente em relação à sua carreira musical pop, em que ela lançou vários videoclipes em que ela aparecia com pouca roupa e rebolando e coisas assim. E então a Disney começou a ativamente sabotar todos os projetos que envolviam a Hilary Duff. Enquanto isso, a própria também está a negociar o retorno de Lizzie McGuire para o Disney+, que parece que está abalado depois dessa notícia de Love, Victor, porque aparentemente Hilary Duff não aceita estar no mesmo serviço de streaming e trabalhar para as mesmas pessoas que fizeram isso, principalmente porque ela disse também que espera que isso possa acontecer com Lizzie McGuire, porque afinal, se ela vai voltar para a série como uma mulher adulta, temas adultos terão que ser tratados, e talvez a Disney não queira tratar os assuntos que ela quer. Ou seja, o negócio tomou proporções bem grandes. Gente, se até a Hilary Duff tá achando o negócio errado, talvez seja o momento de você pensar, hein? Foi confirmado, inclusive, nesse anúncio, como se fosse para passar um paninho no que eles estavam eles mesmos fazendo. Vai estrear no Hulu em junho, então Love, Victor. Vamos esperar para ver se vai ser boa a série e se talvez a situação mude e ele volte pro Disney Plus. Ainda falando dos Estados Unidos e descendo um pouquinho mais para Puerto Rico, nós ficamos sabendo, através da nossa amada, idolatrada, salve salve, Alexis Mateo, que o rapper Bad Bunny, que é um rapper porto-riquenho que está com tudo neste momento, inclusive ele lança um disco hoje, neste sábado que estamos a gravar. Ele fez uma apresentação na semana passada, justamente para promover o lançamento do novo disco, no programa do Jimmy Fallon. Ele entrou com um casaco e uma roupa assim mais largadinha e tal, e
no momento da performance, ele tirou o blazer, o casaco que ele estava usando, e embaixo havia uma camiseta branca com os seguintes dizeres: Mataron Alexa, no un hombre de faldas. Ou seja, mataram Alexa, não um homem de saias. Por que ele estava vestindo essa camiseta? Porque recentemente ocorreu um assassinato transfóbico em Porto Rico de uma mulher trans chamada Alexa, justamente no dia do aniversário dela. E os assassinos não apenas usaram requintes de crueldade, como sempre, mas também filmaram o crime e postaram nas redes sociais. Soa familiar essa história, Brasil? Pois é. Familiar até demais. Era melhor se não fosse, inclusive. Mas o que é essa referência que o Bad Bunny fez na sua camiseta? Porque, logo após o ocorrido, toda a imprensa e mídia e agências de notícias de Porto Rico se referiram a Alexia como um homem de saia, não respeitando a identidade de gênero dela. E isso tá gerando bastante backlash dentro da comunidade LGBT porto-riquenha, que a gente sabe que é muito aguerrida, principalmente as drag queens lá têm uma posição de liderança muito grande, e estão tentando, na verdade, agitar ou movimentar os familiares da Alexa para que eles processem os veículos de comunicação que estão a não respeitar a identidade de gênero da Alexa. E, na verdade, quando o Bad Bunny mostrou a camiseta no programa do Jimmy Fallon, isso causou muita surpresa e obviamente que a imagem viralizou aí e está sendo usada justamente para divulgar mais o caso ao redor do mundo, porque até então isso era uma notícia apenas conhecida dentro de Porto Rico, nem nos Estados Unidos ela havia chegado direito. Então talvez o caso aí tome proporções maiores, principalmente em relação à prisão, não é, punição destes assassinos da Alexa. Vindo então agora para o Brasil, nós temos uma notícia triste que, vamos dizer assim, espelha uma notícia que nós demos recentemente em relação a um clipe da Pablo Vittar, que foi censurado pelo YouTube, depois não foi, bebida alcoólica, blá, 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 blá. Muito bem. O clipe da Dana Lisboa com Agora Groove para a faixa Quebradeira, ele foi restringido pelo YouTube, supostamente por conter conteúdo sexual, entre aspas. A própria Dana Lisboa veio aí nas suas redes sociais, tanto o seu Twitter quanto o Instagram, falar que recebeu esse tipo de notificação do YouTube Brasil e que a restrição não apenas envolve a questão de publicidade presente no vídeo, ou seja, derruba a monetização do vídeo da Dana Lisboa, mas também restringe o público para o qual o vídeo é mostrado, de acordo com o algoritmo e de acordo com resultados de buscas. Ou seja, efetivamente, tolhendo a potencialidade de audiência que o vídeo teria caso ele não estivesse restrito desta forma. Ela veio então nas redes sociais, obviamente, questionar o motivo disso, marcou o YouTube Brasil e pediu a ajuda do público e também da Glória Groove para que isso seja apurado e essa restrição seja simplesmente retirada, porque obviamente não existe conteúdo sexual no vídeo, né? Não, e assim, não é como se todos os clipes que estão no YouTube são hiper recatados, né? Não tem nada sexual. Não, eu queria saber se o videoclipe da Nicki Minaj de Anaconda é restrito. Pois Queria é. muito saber. Aparentemente é a Damares, né? Que tá controlando o YouTube agora. É um grupo de carolas, né, do YouTube. E pra terminar, então, essa parte de entretenimento, nós temos uma notícia que, na verdade, é a continuação de uma notícia que nós demos aqui algumas semanas atrás. No dia 19, foi confirmada pela própria Netflix Brasil, através de uma nota de imprensa, que, de fato, haverá uma versão brasileira de Queer Eye e que, neste momento, eles realmente estão em processo de casting do elenco de apresentadores. Ou seja, aquela dica que o Fefito deu por causa do casting call, a qual ele teve acesso, era quentíssima e agora é oficial. Teremos sim uma versão brasileira de Queer Eye e ela vai ser oficialmente a primeira adaptação internacional do reality. O que significa que a Netflix talvez esteja também estudando outras versões internacionais, já que esta é a estratégia atual da programação original envolvendo competições e realities documentais da Netflix, visto que, até o momento, o próprio Nailed It, que foi um dos primeiros reality shows de competição mais bem-sucedidos, não é? Originais Netflix, atualmente tem 4 versões. Além da original americana e seus spin-offs de festas de fim de ano, não é? Nós temos o Nailed It México, o Nailed It Espanha e o Nailed It França.
O Netflix também já anunciou versões internacionais do reality show misturado com social media The Circle. Haverá uma versão brasileira de The Circle também, inclusive, e isso de fato já foi confirmado quando a Netflix anunciou a expansão aí desta franquia The Circle. Eu acho que o The Circle Brasil, inclusive, já tá gravado e já anunciaram já. Que vai ser até com a Giovanna Eubank. E vai estrear ainda esse ano, se eu não me engano. Bom, eu odiei o de fora, eu não consegui ver o primeiro episódio, não consegui passar nem do primeiro episódio, então... Eu não assisti ainda porque eu tenho mixed feelings com a premissa. Eu entendo de onde tá vindo a ideia é interessante, porém, puta que pariu, não dá. Não, gente, não dá. E agora a gente vai pro Boletim Drag Race, o seu drops de notícias sobre RuPaul's Drag Race e correlatos, meio que continuando essa notícia do Cairo. A gente teve a estreia agora, né, nessa sexta-feira, da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race na VH1. E acontece que o portal de entretenimento do UOL foi procurar a Netflix para perguntar: e aí, Fia, deixa eu te falar uma coisa. Você vai transmitir a 12ª igual você fez com as outras? A Netflix falou: menina, então, o que acontece? Não. E é basicamente essa informação que nós temos, dada pela UOL, que o Netflix não transmitirá mais os episódios semanalmente, e, na verdade, de forma alguma, pelo que deu a entender. Né? As outras temporadas, as 11 primeiras temporadas, vão se manter ali, porém eles informaram que não vão mais exibir o reality na América Latina. Aí fica uma questão que estávamos discutindo, inclusive, no nosso grupo de apoiadores. Primeiro ponto, que a gente já sabe que não vai ser Drag Race Brasil na Netflix, né? Vai ser o programa da Glória, que vai ser uma outra coisa. Mais ou menos ali naquela ideia, mas uma outra coisa, não é esse formato. Mas será que isso significa que alguém fez uma proposta para o World of Wonder mais interessante para poder trazer RuPaul's Drag Race para cá, para o Brasil, né? Do tipo, para transmitir para América Latina? Ou Sim. será que os tais territórios selecionados da UOL Plus vão aumentar e agora vão incluir a América Latina? Olha, eu acho que do ponto de vista de estratégia da World of Wonder, eu apostaria mais na segunda. Né? Porque eu acho muito mais lucrativo para eles tentar resolver as questões legais, ou o que seja, para poder distribuir o conteúdo deles através do serviço de streaming deles em outros territórios, do que negociações com aquisições para exibição, como a Netflix teve nas últimas 2 temporadas aí. O que é uma grande tristeza, porque obviamente funcionou muito para expandir a audiência do programa mundialmente, né? Total. Enfim. Eu, inclusive, fiquei pensando até, assim, pensando no caso da primeira opção, se, sei lá, um Globoplay não pegaria, sabe? Eu acho dificílimo. Mesmo nesse serviço de streaming da Globo, eles não costumam adquirir realities. Eles realmente são focados em ficção. Isso é verdade. É porque eles estão pegando tanta coisa do tipo que são coisas que são grandes, mas estranhamente ficaram órfãs. Sabe, do tipo, por exemplo, sei lá, Big Bang Theory. Ok que pro final a série foi ficando bem problemática e ruim. No começo ela era só problemática. Mas assim, ela foi ficando bem complicada, mas é uma série grande. Tem um secto de fãs bem grande. E tava meio que tipo a deriva, sabe? Ninguém se preocupava em trazer pro streaming aqui no Brasil e eles colocaram. Doctor Who tava sem pai, sem mãe também aqui no Brasil e eles colocaram. Então, não sei. Da Globo eu nunca sei o que esperar, eu vou te falar. Então, da Globo eu espero. Eles sabem farejar dinheiro muito bem. Isso é verdade. Eles sabem onde tem e onde conseguir. Exato, mas assim, eu vou, na verdade, corrigir minha frase. Da Globo, em relação ao serviço de streaming deles, eu não sei o que esperar, porque essa tendência que eu falei deles adquirirem apenas séries estrangeiras de ficção é o que tem sido feito até agora. Mas, de fato, gente, vamos falar a real. A Globoplay, enquanto serviço de streaming, ainda não mostrou a que veio no sentido estratégico. Ah, sim. Porque o grande trunfo deles temos a programação da Globo. E tipo, eles juntaram o pay-per-view do Big Brother ali dentro. Sim. Eles estão adicionando essas séries bem grandes e famosas
conteúdo, tipo, diferencial que tá tendo deles. Por exemplo, sei lá, tem as 200 temporadas de Big Bang Theory inteiras aqui pra você ver. Tem todas as temporadas de tal coisa, tem todas as temporadas de tal coisa, sabe? Meio que como se fosse uma grande locadora de DVDs pra você chegar lá e alugar a temporada completa. Mas enfim, tem os normais lá, então tá tudo bem. É o que importa. Exato. Continuando, essa semana a gente não teve tanta notícia assim de RuPaul's Drag Race por conta da estreia da temporada, né? Mas a gente teve uma notícia muito fofa, que foi Nina West lançou um clipe novo, que é basicamente Nina West só para baixinhos. Amo. Agora só falta o feat com a Pablo. Nina e Pablo só para baixinhos. Exatamente. A Nina lançou aí, né, o clipe de The Drag Alphabet, que é assim, você fã de Nina que tava esperando uma música de drag, não é isso, tá, gente? Quando eu brinquei do Nina West só para baixinhos, é realmente isso. A ideia é realmente fazer uma brincadeira com várias crianças ali. Tem toda uma coisa de, tipo, ensinar o alfabeto usando expressões do mundo drag. Obviamente, só as expressões mais light e friendly, mas fazendo referências, inclusive, a RuPaul's Drag Race e tudo mais. Agora, nesse dia 24, esse clipe, que de acordo com ela e a entrevista que ela deu pro Decider, é o primeiro passo de um projeto grande que está vindo aí dela, né? A gente sabe que a Nina tem vários projetos voltados para o público infantil. Ela tem aquele projeto que ela participa, que é de ir até bibliotecas e ler histórias para crianças e começar a fazer com que as crianças entendam que sim, é uma coisa que tem um lado adulto, mas tem um lado de fantasia, tem um lado de brincadeira, que é o que a Nina e essas outras drags tentam trazer. Então o Drag Alphabet seria o primeiro single, vamos colocar assim, desse projeto maior que a Nina vai fazer. E, inclusive, o projeto ele tá crescendo tanto que ele não é só, né, basicamente uma plataforma da Nina, mas ela tá trazendo duas ativistas bem jovens com ela, que é a Daniela Malsiri e a Ivy Alona, que são duas ativistas sobre os direitos das pessoas surdas, que estão com ela no clipe e basicamente fazem a legenda em linguagem de sinais do que a Nina está cantando. Ai, gente, amo. Tudo pra mim. Sim, é muito fofo, assim. É bem bobinho, a melodia é bem simples, mas é muito fofo. E é muito legal ver a Nina levando a carreira dela pra um lado que a gente não tinha visto, né? Nenhuma drag levando até então. E é um lado mega válido. Eu acho super incrível que ela consiga ligar esses dois universos que aparentemente estão tão distantes, né? Que é o universo de homens de sunga e mulheres dando espacate e crianças aprendendo abecedário. Então, eu acho interessantíssimo também o timing dela, porque tá no momento em que, né, as leituras de história, né, com drag queens está ficando mais popular, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. E, obviamente, com maior popularidade vem o quê? Maior backlash, maior Exato. ódio. Então, as coisas estão começando a ficar muito agitadas, né, nesse universo, principalmente porque bibliotecas públicas estão começando a adotar, né, esse projeto, né, do Drag Queen Story Hour para crianças. Então eu acho muito bom que a Nina esteja realmente pendendo para esse lado, para também dar visibilidade para essa causa, né, para essa questão, que é de fato uma ideia incrível, porque realmente quebra o paradigma de que as pessoas são homofóbicas, ponto, e elas não podem ser ensinadas de outro jeito. exato. Né? Então, eu acho isso incrível e estarei assistindo muito bem. Afinal, a fase Adriana Partimpim chega para todas. Amo. Então a gente vai deixar aí no link desse episódio a entrevista completa para vocês lerem da Nina, onde ela explica o projeto, fala um pouquinho e inclusive tem também o próprio vídeo dentro da reportagem para vocês assistirem e verem que é bem fofinho. E continuando uma notinha que a gente já tinha dado aqui algumas semanas atrás, lembra que a gente falou que depois da RuPaul ganhar o seu flopadíssimo talk show, a Michelle também ia ganhar um show na BBC Three? Sim, lembro. Então, pois acontece que agora é oficial, o show vai se chamar Michelle Visage, Get Off Your Ass, bem Jersey Style, onde a Michelle vai receber outras pessoas famosas lá da TV britânica e junto com ela, formando esse Club Visage, eles vão fornecer conselhos para a vida das pessoas. Então você...
Exato. Perigoso, né? Ou seja, as pessoas vão mandar vídeo, vão mandar áudio, vão mandar cartinha, pombo elegante, coruja do Harry Potter pra Michelle. E ela vai convidar algumas pessoas para poder ler isso. O próprio tweet oficial de Drag Race UK já repostou o vídeo da Michelle, né? Que o programa dela vai estar na BBC Three, que é onde passa Drag Race UK. Então é oficial, gente. O programa da Michelle vai começar. Já tem uma pessoa confirmada que vai participar do programa, que é a The Vivian. A gente já esperava. Mas tá aí, vão ser 8 episódios inicialmente, mais ou menos naquela mesma ideia ali do programa da RuPaul. Solta 8 episódios, meio que como um grande piloto, pra ver se o negócio funciona. Se funcionar, vai ser Michelle na sua tarde dando conselhos. E olha, gente, assim, brincadeiras à parte. Michelle Visage realizou um sonho que ela fala publicamente ter há anos e anos e anos, que é estar na BBC. E ela já havia conseguido isso com o RuPaul's Drag Race UK, no caso. Uhum. E agora ela tem um programa próprio dela na BBC, gente. Assim, então parabéns pra Bonita. Pode ser um programa que a gente não vai gostar, pode ser um programa com discursos questionáveis, pode até ser. Mas é uma conquista, sim, foda. E ela tá no pico da carreira dela aos 50 anos de idade, amores. Eu acho isso, assim, tudo. Exato. Assim, eu gosto da Michelle, eu acho que ela é bem uma pessoa bem problemática, mas acho que se eu tivesse que escolher ali num momento anjo malvado, sabe? Eu tivesse que tacar ela Sim. ou a RuPaul de um precipício, eu salvava a Michelle, confesso. Então, boa sorte pra ela, assim. Espero que, acho que agora que daqui pra frente, pensando nos sonhos dela, acho que é só uma promoção pra BBC One, né? Ah, sim, mas aí seria realmente o dia em que RuPaul's Drag Race UK vai pra BBC. Olha, BBC One eu não digo. BBC Two eu já acho muito mais possível, porque a BBC Two tem os game shows, sabe? Justo. Eu acho que é muito mais, encaixa muito mais na BBC Two do que na BBC One, RuPaul's Drag Race, se for pra TV terrestre, né? Que a gente diz. Mas não só a TV online digital. Mas ainda assim, gente, a Michelle vai ter um programa dela na BBC. Isso é tipo, uau. Uou, é. Bom, e com isso a gente encerra o Greg Race curtinho dessa semana. E o Notícias Quebrando hoje teve informações do Observatório G, do O Globo, do Estadão, do Escrever, do G1, do Metro UK, do Instagram da Alexis Mateo, do Exitoína, do UOL, do Decider e do Radio Times. E diquinha de hoje, Caio Braga? A minha dica de hoje foi inspirada por várias conversas e coisinhas que tivemos no grupo dos apoiadores, né, nos últimos dias, sobre Eurovision Olha só. desse ano. Estamos aí então numa época ótima, várias National Finals, várias músicas escolhidas sendo anunciadas à torto e à direito. Hoje, inclusive, dia 29, só hoje, estão a acontecer 4 finais nacionais ao mesmo tempo, o que significa que hoje, ao final da noite aqui na Europa, nós já vamos saber 4 novas canções para escutar aí, que vão concorrer ao Eurovision e representar os seus respectivos países. Mas o que eu quero indicar para vocês são especificamente 3 canções que já foram escolhidas para esse ano. E indico para vocês experimentarem e, quem sabe, entrarem nesse mundo sem volta que é a Eurovisão, como dizem aqui em Portugal. A primeira delas é com certeza a representante desse ano da Lituânia, de um grupo chamado The Roop, e o nome da música é On Fire. Primeira coisa que vocês têm que saber sobre Eurovision, aproveitando a indicação do The Roop, On Fire, é não só escutem a música, mas assistam às apresentações de palco, porque isso faz muita diferença. Afinal, o concurso é sobre todo o pacote, não é só a canção. A apresentação ao vivo deles, mesmo o vídeo oficial da música, a versão em estúdio, é absolutamente maravilhosa. O vocalista, além de ser lindo, é super simpático e quirky. E é uma banda que são 3 músicos e 2 dançarinos. E um desses dançarinos é um homem que não é magro nem musculoso. Olha só. Olha Ele só. é um homem aí que está fora do padrão. E dança na mesma e arrasa muito. E a música e a apresentação são incríveis. É uma das minhas favoritas até agora. Segundamente, a escolhida para representar a Ucrânia, de um grupo chamado Go_A, maiúsculo, né, bem moderno. E o nome da música em ucraniano, no caso mesmo, é Solovey.
S-O-L-O-V-E-Y, que significa um tipo de pássaro que eu não me lembro agora, desculpem-me. Mas o que interessa, a vocalista do Goa, ela canta na técnica clássica dos países eslavos, ou seja, aquele cantar microtonal com uma voz bem aguda. O que significa isso? Ela faz variações de notas que são menores do que a variação que existe num piano. Por exemplo, a variação do piano é semitonal e vários cantares, várias técnicas de canto ancestrais, mesmo no Ocidente, elas são mais conhecidas no Oriente, mas mesmo no Ocidente, elas trabalham no espaço dos microtons. Então são espaços de frequência ainda menores do que existe ali entre uma tecla branca e preta do piano, sabe? Que loucura! Então, é um jeito muito… É uma técnica muito difícil e muito específica, porque ela opera um campo harmônico que sempre fica identificado ali com aquele povo, com aquela cultura, sabe? Do mesmo jeito que a gente sabe que uma música vem do Oriente Médio. Sim. É por causa desses aspectos. E então, ela canta nessa técnica aí específica aí dos povos eslavos, não é? Especificamente na Ucrânia, dos ucrânios. Mas o grande twist nós temos a voz dela, que evoca uma coisa tradicional e antiga. Nós temos uma thin flute, aquela flautinha super fininha, não é? Que é um instrumento que também existe na cultura celta e nas culturas germânicas e tudo mais, que é aquela flautinha bem fininha, com um som bem agudo. E de repente entra um batidão electro incrível. Olha só. E a música toma um rumo totalmente inesperado. Ela canta pra caralho, ela tá vestida belíssimamente. Todo o palco e a iluminação é incrível, as backing vocals são incríveis. Enfim, gente, é uma música incrível. Também acho que tem grandes chances de ganhar esse ano. E terceiramente, uma coisa que eu não gosto muito no Eurovision, pra quem me acompanha nas redes sabe disso, são power ballads. Odeio, detesto. E elas sempre acontecem em demasia, ou seja, metade dos países manda uma power ballad, por exemplo. Só que algumas power ballads são boas de fato. E a melhor power ballad que saiu até o momento, que eu escutei, não é? Afinal, eu não fiz a minha atualização da semana no Eurovision, tô esperando aí dar 11 da noite pra sair as músicas, né? Que eu comentei agora que vão ser escolhidas ao dia de hoje. É a concorrente da Itália, que foi escolhida no Festival de Sanremo. É de um cantor chamado Diodato, e o nome da música é Fai Rumore. É uma power ballad dramaticíssima. Só que assim, a voz dele é incrível, incrível. O arranjo da música é muito bom para uma power ballad dramática. E a produção da música é muito surpreendente para uma power ballad dramática. Então assim, obviamente tem todos aqueles elementos épicos e tudo mais. Ele canta mais alto no refrão, agudos maravilhosos, incríveis. Só que existe uma instrumentação ali que é muito peculiar para uma power ballad. A Itália tem um histórico excelente de canções no Eurovision, apesar de nem sempre ser reconhecida por ele, nem sempre ganhar, não é? Mas a Itália nunca manda músicas ruins, gente. Pode ser pode ser uma música um pouquinho mais fraca esse ano, mais forte no ano seguinte, mas nunca é lixo, ao contrário do Reino Unido, que manda lixo ano após ano, já faz uns 10 anos. Mas enfim, Fai Rumore do Diodato, representante da Itália desse ano no Eurovision. Solovei da Go Underline A, representante da Ucrânia, e On Fire do The Roop, representante da Lituânia. Comecem com essas três, que vocês vão gostar, e aí partam pro resto. É isso, gente. Arrasou. E pra quem quiser saber mais do Eurovision, me siga nas redes. Eu tô achando que esse, assim, não vou acompanhar a caminhada completa, porque eu sinto que o Eurovision, às vezes, parece meio campeonato brasileiro de futebol. Eu nem sei que acabou o de um ano e já começou o do outro, assim, é muito rápido e dura muito tempo. Então, olha, eu vou te dizer que essa impressão é só midiática mesmo. O bafo todo acontece entre dezembro e maio, que é de fato maio e é de fato o Eurovision. Em dezembro começa tipo, começou a National Final de país tal, ou seja, o concurso nacional para escolher a música começou em dezembro. Uhum. Então, na verdade, são aí uns 6 meses, não é um ano inteiro. Mas acho que esse ano eu vou dar uma chance e vou assistir pelo menos, tipo, quando chegar na fase final, sabe? Sim. Vou fazer essa experiência antropológica. Conhecer mais desse lugar tão bizarro chamado Europa. Bom, a minha dica de hoje, eu continuo, basicamente todas as minhas dicas são coisas da Anapurna, porque sim, eu sou uma bitzinha da Anapurna. E hoje eu vou indicar um jogo deles, que é o Kentucky Route Zero, que é um jogo basicamente de... um point and click, vamos lá. Lembra dos point and clicks dos anos 90, que você tinha toda aquela coisa e tal? Lembro. Imagina um point and click que tem uma história
altamente inspirada por David Lynch e faz brincadeiras narrativas nível Annapurna, A24 e todas essas produtoras de filmes novas que estão aparecendo aí. Então, basicamente, Kentucky Route Zero é isso. A história conta... Você é um entregador de caminhão, né? Que trabalha numa loja de objetos antigos, num brechó, vamos colocar assim. E você recebe um pacote para entregar num endereço que não existe, basicamente. E os personagens te dizem que para pegar esse endereço, você tá no Kentucky, você precisa pegar a Route Zero, né? Então não é a BR1, BR2, é a BR0, basicamente. E todo o jogo se desenvolve nisso, ele tem uma estrutura de arcos, né? Aliás, não são arcos, são atos. Então tem o ato 1, e aí tem o prévio do ato 2, aí tem o ato 2, aí tem o prévio do ato 3. E é muito importante, caso você for jogar, que você jogue os prévios. Eles são bem importantes para a história. E assim, gente, eu não posso dizer muita coisa. Eu só digo que vale muito a pena porque, assim, não é só a história que é interessante, que é cativante, que é misteriosa, tem toda aquela vibe meio Twin Peaks, assim, mas não é só isso. A forma como a história é contada chega nos pontos que é muito genial, assim. Eu tô bem chocado. Só pra dar um little, assim, pra vocês, mas não é de um ato em si, é de um pré-ato. Mas em um momento do jogo você assiste uma peça de teatro sendo feita e refeita várias vezes, como se o escritor, através dos anos, estivesse melhorando o roteiro dessa peça. Enfim, é muito absurdo. Finalmente ele saiu completo, né? Ele começou a sair em 2013. E aí ele lançava um episódio, né, um ato a cada tanto tempo. Só que aí, né, indústria de videogame, as coisas acabam atrasando um pouco. E acabou que agora, em janeiro de 2020, eles lançaram o último ato, que é o ato 5. E aí juntaram tudo e fizeram a versão para videogames. Eu tô jogando no Switch, que é uma versão muito boa, inclusive. Recomendo a todos que joguem Kentucky Route Zero. Caso você não saiba ainda se é a sua vibe, entra no site deles, porque no site deles você pode jogar os interlúdios entre os atos. Eu não sei se ainda tá gratuito, mas até um tempo atrás estava gratuito o primeiro, o segundo e o terceiro interlúdio, para você ter uma noção de como é a vibes, assim. Os interlúdios, eles não vão te dar muito a jogabilidade, mas eles vão te dar mais ou menos a vibes. E se você gosta de pós-horror, se você gosta dessa vibe meio Twin Peaks, a trilha sonora é simplesmente genial, assim, maravilhosa. Lembra uma coisa meio Sharon Von Eater, uma coisa meio Orville Peck. É bem, bem, bem legal, assim. Tem aquela vibe de tristeza do centro dos Estados Unidos, sabe? É muito doido, assim. Eu tô mais ou menos um pouco além da metade do jogo. Pra mim já é um dos melhores jogos da década passada, assim, considerando que a maior parte deles saiu na década passada. E eu nem sei sobre o que é a história, basicamente. Eu tenho uns hints que eu tô pegando aqui e ali, assim, mas eu vou te falar que eu não sei. E tá sendo uma delícia, porque é tipo assistir um filme de pós-horror que você não sabe o que é o monstro do filme. Então tá sendo uma delícia. Então eu recomendo a todos jogar Kentucky Route Zero. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira, 8 da manhã, no seu feed. Então você pode assinar a gente pelo seu agregador de podcasts favorito, você pode assinar a gente pelo Apple Podcasts, você pode assinar a gente e ouvir a gente pelo Spotify. E também lembrando que agora nós temos o nosso canal de YouTube. Então, caso você seja aí um assinante do YouTube Music, ou como você, pessoas jovens, gostam de ouvir música pelo YouTube, você pode ir lá em youtube.com/The Libraries Open Podcast e ouvir o Notícias Quebrando lá também. E se você quiser avisar pra gente se você recebeu alguma mensagem do Bolsonaro pelo WhatsApp ou fazer qualquer outro tipo de comentário, vai lá no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixe um comentário no post deste episódio. Você também pode mandar um e-mail para contato@thelibrariesopen.com.br ou mesmo falar conosco nas redes sociais. Nós somos @TlioPodcast no Twitter e no Instagram.
Além disso, você pode ir lá em apoia.se/The Library is Open, dar uma olhadinha nas nossas metas, conferir as nossas recompensas e se tornar uma apoiadora do The Library is Open. Exatamente. E nós nos ouvimos e nos falamos hoje à noite, ao vivo, no nosso canal de YouTube, às 9 horas da noite, para falar sobre a estreia da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. Que foi um tiro, basicamente. 12ª temporada, RuPaul's Drag Race. Ah, e não só isso. Lembrem-se que, como avisamos na semana passada, essa segunda-feira é muito especial. Então... Muito especial. Não se esqueçam. Exato. Estejam com a gente em youtube.com/The Libraries Open Podcast, 9 da noite. Entra lá, assina o sininho das notificações e todas essas coisas que youtubers falam. Então, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e beijinhos. Beijos. Mua. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlil um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, amores! Rafa Bibi, Sam, Panza Lamotkova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Cris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Pietro. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/The Library is Open, confira as nossas metas, escolha suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.